Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer muito grande estarmos juntos novamente, podermos, nessa ocasião, estarmos reunidos ou nos reunindo para adorar ao Senhor, para adorar a Deus nesse momento de culto. Vai chamando o seu pessoal, vai chamando a sua família, quem está perto de você, para participar conosco desse momento de culto. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesse dia e que nós possamos participar desse culto, que é um culto de louvor ao Senhor. Vamos cantar, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. Mais adiante também a palavra de Deus vai falar ao nosso coração através da mensagem. Então participe comigo desse culto, não seja apenas um telespectador, mas um participante desse culto, porque esse culto é para o Senhor, é para Deus. Vamos orar então, clamando pela presença do Senhor nas nossas vidas. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos juntos, reunidos, ó Deus, cada um no seu lar, cada um no seu dispositivo, mas juntos em comunhão, buscando ao Senhor nesse momento de culto. Recebe, Senhor Deus, os cânticos, os hinos, a música que vai sair da boca de cada um dos teus filhos, ó Pai. Fala aos nossos corações também, ó Deus, através das porções da Tua palavra, da meditação, ó Deus, e ouve as nossas orações, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu povo e esses que estão se reunindo conosco nesse momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos fazer, então, uma leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus para nós já darmos andamento ao nosso culto. Vamos fazer essa leitura em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, onde eu lerei dos versos 33 ao verso 36, que diz assim: Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas, vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas, dá seu fruto na estação, nunca as folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Queridos irmãos, nós vamos passar agora para o nosso momento de intercessão, para o nosso momento de oração. Se una a minha oração, nós vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa região, pelo nosso país. Vamos orar também pelas nossas famílias, pela sua vida. Esteja orando pela sua família, pela sua vida, por aquelas pessoas que são importantes para nós, para que Deus esteja nos guardando, esteja nos protegendo, que o Senhor esteja guardando também a nossa igreja, esteja nos dando direção também e nos dando sabedoria
para que nós possamos calmamente atravessarmos todo esse tempo com confiança no Senhor e que tudo vai dar certo, porque o Senhor está na nossa frente, não pela nossa força de vontade, não pelo nosso pensar, mas porque o Senhor está à frente de nós. Então, creia nisso, na hora que bater o medo, que bater a angústia, lembre-se disso, o Senhor está à nossa frente e Ele cuida para que tudo dê certo, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, quero agradecer-te, ó Pai, por esse período, Senhor, em que nós podemos, ó Pai, nos colocar diante de Ti, apresentar ao Senhor as nossas orações, ó Deus, certos de que o Senhor está nos ouvindo, certos de que o Senhor tem o melhor e tem a providência já em Tuas mãos, ó Deus. Quero clamar a Ti, ó Pai, que esteja nos abençoando, abençoando a nossa cidade, a nossa região, ó Deus, nos livrando, ó Pai, de todo mal, de todo problema, Senhor. Abençoa, dando sabedoria às autoridades, ó Deus, para que saibam conduzir da melhor maneira possível, ó Pai, que o Senhor dê, ó Deus, da Tua graça, que o Senhor derrama a Tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas cidades aqui, ó Deus, para que nós possamos ter paz, ter mais tranquilidade, Senhor Deus, e ver, Senhor Deus, a redução dos casos, dos níveis, ó Pai. Abençoa e guarda os Teus filhos, os Teus servos, as nossas famílias, ó Deus. Não permita que esse mal nos atinja, as nossas casas, as nossos familiares, nenhum de nós, ó Deus. E abençoa também as famílias, ó Deus, nesse tempo, ó Pai. Que haja paz, que haja tranquilidade, que haja cooperação. Leva para longe a discórdia, Senhor Deus. Leva para longe de nós a falta de fé. Leva para longe de nós o desânimo, Senhor Deus. E nos abençoa, Pai. Abençoa também, visita também, Senhor Deus, irmãos da nossa igreja que tem enfrentado alguma dificuldade com algum tipo de enfermidade, que o Senhor esteja visitando. Bem como aqueles Teus filhos que não podem participar desse momento presencialmente ou virtualmente, mas que o Senhor esteja os abençoando, ó Deus, e cobrindo-os com a Tua graça e com a alegria que vem do Senhor. Nos abençoa agora nesse momento da palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades e que o Senhor tenha liberdade a falar a cada um de nós aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, ó Deus. Eu te peço, eu te agradeço por tudo isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você, gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que para mim é um texto muito especial, um texto que falou muito ao meu coração. Nós já cantamos, já lemos alguma coisa da Palavra de Deus, nós já oramos e agora é tempo de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E hoje eu quero compartilhar com você o texto de Romanos capítulo 13, onde nós vamos ler dos versos 11 ao verso 14. É um texto que falou bastante comigo, bastante ao meu coração. Eu espero que também fale ao seu coração, espero que também fale bastante com você e que nós possamos, então, ser edificados pela palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é Já é hora de acordar. E o texto de Romanos 13, de 11 a 14, diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então eu quero conversar com você hoje sobre o tema Já é hora de acordar. Como é bom quando nós podemos ter uma boa noite de sono. Como é maravilhoso ter uma boa noite de sono. Para muita gente isso é sonho de consumo. Sei de gente que pagaria para ter uma boa noite de sono, um bom descanso, e a cama fica tão boa que nem dá vontade de acordar muitas vezes, não é? Principalmente quando estamos muito cansados. Então hoje eu quero pensar com você um pouco disso. Quero pensar com você um pouco nesse sono que é tão revitalizante, que nos revigora, que nos anima.
e que também faz falta muitas vezes, porque ele, através do sono, é que nós vamos nos recompondo, nos reorganizando para o dia seguinte, né? Então, Paulo aqui em Romanos, ele fala sobre isso, ele fala sobre o sono, ele fala sobre o sono espiritual. Na verdade, Paulo fala sobre muitos temas na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma carta em que ele fala tudo, ele fala sobre os temas fundamentais da fé cristã. E nessa carta, ele explana toda a doutrina de Cristo, ele explana bem isso, ele se aprofunda em muitos temas. Existem livros e livros, compêndios que foram escritos e que não acabam mais sobre a carta de Romanos, de tão importante que ela é no cristianismo. Então, ele coloca aqui, as doutrinas de Cristo. Paulo coloca as cartas na mesa, ele põe as cartas na mesa realmente, falando sobre o propósito de Deus para o homem que foi criado para adorar a Deus e para viver um relacionamento com o Criador, mas escolheu não amar o Criador e preferiu amar mais a criatura, mais a si mesmo, a qualquer outra coisa que não fosse Deus. E por isso, tornou-se inimigo de Deus, tornando-se, então, objeto da ira de Deus. Esse é o estado do homem sem Deus, o estado do homem que é indesculpável, o estado do homem que é condenado ao castigo eterno justamente por essa afronta ao Criador, preferindo adorar mais a criatura do que ao Criador. E ele explica, ao longo da carta, dentre tantas coisas, que Deus decide surpreender. Deus, em meio a toda essa inimizade, em meio a essa condenação ao homem, ao castigo eterno, Deus decide surpreender. E Deus é imprevisível. Deus nos surpreende a cada instante. Deus nos surpreende a cada momento. Basta estarmos preparados, prontos, andando em seus caminhos, para percebermos como Deus ele é surpreendente, como Deus é imprevisível. E essa é um grande diferencial, algo fantástico, porque Deus ele não se permite colocar dentro de uma caixinha, dentro de um quadradinho, não se permite se colocar dentro de ações que o homem já saiba o que vai acontecer. Deus não é controlado por nada e por ninguém. E ele decide, então, surpreender toda a humanidade, enviando seu Filho para morrer e para pagar a dívida com ele em nosso lugar. E Paulo explica que aqueles que se rendem então a esse amor e pela fé e o reconhecem como Salvador e Senhor absoluto das suas vidas, são absolvidos dessa condenação eterna e passam a viver uma nova vida com Cristo e em Cristo. E aguardam então ansiosamente o dia da sua volta, onde irão viver eternamente com Ele, livres da morte, já livres do pecado, eternamente com Cristo, eternamente com Deus, no estado de glória, no estado de alegria total. Então, Paulo fala sobre tudo isso, Paulo fala sobre todas as doutrinas da teologia cristã, e aqui nesse texto, ele fala sobre a espera por esse dia. Ele fala dessa espera que nós temos por esse dia da volta de Cristo. Então ele resolve, ele deu um chacoalhão, ele deu um baita chacoalhão nos crentes de Roma e também nos crentes de todo o tempo a respeito dessa espera. Ele queria acordá-los para essa realidade da volta de Cristo. Então Paulo faz isso, ele olha para os crentes de Roma e começa então a acordá-los, começa a fazer barulho, começa a chacoalhá-los para que eles acordem para essa realidade, acordem para a realidade de Cristo. Mas se Paulo pegasse uma luneta e pudesse verificar o futuro, então Paulo começa a olhar para o futuro através dessa luneta imaginária, vamos dizer assim, e começa a nos ver hoje, aqui no século 21, 20 séculos depois de tudo isso, ele começa a olhar então para nós lá longe, lá distante, e ele está gritando para nós hoje.
Hoje Paulo está gritando para nós hoje, e ele diz assim: ei, você que está aí, acorda, acorda você que está aí, fica esperto, se liga, porque Jesus está voltando. É isso que Paulo está dizendo, acorda, porque a nossa salvação hoje está mais perto do que parece. Paulo está falando de um sono espiritual. Paulo aqui está falando de um sono espiritual que muitas vezes nos acomete e que muitas vezes nos faz perder a hora. Como é ruim quando a gente perde a hora. Como é difícil acordar correndo, acordar atrasado, perdi a hora, puxa vida. E Paulo está aqui preocupado com esse sono espiritual que muitas vezes pega cada um de nós, e se nós não tomarmos cuidado com ele, ele faz com que nós percamos a hora, percamos as bênçãos, vamos perder a hora da volta de Jesus. Nós não podemos perder a hora do reino de Deus. Nós precisamos acordar desse sono espiritual e estar preparados para a volta de Cristo. E a ideia aqui é olharmos para a volta de Cristo, olharmos exatamente para esse dia glorioso, quando Cristo vai voltar, e Ele já está voltando. E eu pergunto para você, quando foi a última vez que você parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você parou para pensar na volta de Cristo? Quando foi a última vez que você olhou para o céu e disse: Senhor, vem buscar a sua igreja. Ora, vem, Senhor Jesus, venha buscar a sua igreja. O povo daquela época estava acostumado a dizer coisas assim. O povo daqueles dias olhavam e imaginavam que a volta de Jesus era iminente. E eles entendiam assim, e era comum eles viverem já com o pensamento escatológico, mais até do que muitas doutrinas. A escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, que é a doutrina que trata da volta de Cristo, era muito forte nas suas mentes, em seus pensamentos, porque tudo girava nisso. Cristo está às portas, Cristo vai voltar. E hoje, mais que nunca, sabemos disso, mas hoje parece que outras doutrinas começaram a tomar o lugar da escatologia, que tem ficado mais em segundo plano. E a verdade é que as pessoas hoje têm falado em tantas coisas, preferem falar em riquezas, preferem falar em prosperidade, preferem falar em conquistar coisas aqui nesse mundo, a pensar na volta do Senhor. Então nós somos convidados, nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo intimados, na verdade, pelo apóstolo Paulo, a pensar nesse dia, a acordarmos, a ficarmos espertos para a volta do Senhor, que está bem próxima. E a afirmação de Paulo é que nós já conhecemos o tempo. Ele afirma que nós já conhecemos esse tempo, e esse tempo aqui que Paulo se refere no texto, não é o nosso tempo, não é o tempo do relógio, o tempo que nós estamos acostumados, o cronos que nós vivemos. Ele está falando do tempo de Deus, o tempo de Deus que está acima desse tempo, porque Deus é atemporal, está em outra dimensão, é outro tempo, é o tempo em que um dia para nós é como 1000 anos para o Senhor, e que 1000 anos para o Senhor é como um dia para nós. É o Kairos, é o tempo de Deus, é um tempo especial de Deus. E aí, se nós estamos falando, então, em se atentar para o tempo, e se Paulo afirma que nós já conhecemos esse tempo, e aí fica aquela dúvida, aquela pergunta na cabeça: então, como saber o tempo de Deus e o tempo da vinda de Cristo? Como saber, então, se realmente esse é o tempo, e como ele diz, de conhecer o tempo? Como saber, então, se esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Deus, é o tempo da vinda de Cristo? Como compreender isso, se o próprio Jesus disse que o tempo da sua vinda ninguém sabe senão o Pai? Nós podemos compreender isso, nós podemos saber disso, e podemos entender isso pelas pistas e pelos sinais que Ele mesmo, que o próprio Jesus deu. E não precisa ninguém aqui ser nenhum doutor em escatologia, ninguém precisa ser nenhum formado nessa área para perceber os sinais da volta de Cristo. A maioria das profecias já estão cumpridas, a maioria delas já foram cumpridas. O Messias já veio, Cristo já veio, já morreu
por nós, ressuscitou, fundou a sua igreja, o seu povo escolhido, o seu novo Israel, derramou do seu Espírito sobre a igreja, seu Espírito já foi derramado sobre a igreja, e o que resta agora é a sua volta e a eternidade. Quantas coisas já aconteceram, o que falta agora é apenas essa parte para o cumprimento total, a sua volta e a eternidade. O mundo está cada vez pior, com doenças, fomes, guerras, sinais nos céus, terremotos, sinais na natureza. E já começamos a viver a crise da falta de paz. E nós, fazendo uma leitura apocalíptica, nós vamos ver isso, que haverá uma grande crise, a crise de paz, a qual virá alguém com a resposta. O anticristo se levanta com a resposta momentânea para essa crise. Todas as outras crises acabam gerando esta crise, que é a crise da paz. Então, as doenças, a fome, as calamidades, as guerras, tudo isso apontam e levam, então, a essa falta generalizada de paz. E nós já começamos a ver isso acontecendo no nosso mundo, não é? Nós só estamos vendo isso acontecer, então. E o que falta, então? O que falta é o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com o Senhor nos ares e a segunda vinda gloriosa de Cristo, então. E o texto diz que a alta noite já passou. É isso que o texto diz. O texto diz lá, Paulo diz lá, logo no início do texto, vai a alta noite e vem chegando o dia. Vai a alta noite e vem chegando o dia. É madrugada, é isso que ele quer dizer, que é madrugada. A qualquer momento vai clarear. Já viu? A noite vem, meia-noite, o ponto mais escuro, depois começa devagarzinho, ir clareando, e quando nós vemos, de repente, já é dia. É isso que Paulo está falando. Que é madrugada e a qualquer momento vai clarear. Já é hora de acordar. Já é hora de despertar, já é hora de pular da cama, já é hora de dar um salto da cama. Cristo está às portas, a qualquer momento vai clarear esse dia. A qualquer momento esse dia irá clarear. E por isso eu quero destacar 3 áreas em que nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar espiritualmente falando, do sono espiritual, e precisamos ficar muito atentos em relação a isso tudo que tem ocorrido, que aponta para essa volta. Então nós precisamos acordar, em primeiro lugar, para uma vida de santidade. Nós somos convidados a acordar para uma vida de santidade. Há um apelo muito forte nas Escrituras sobre isso. Há um apelo muito grande sobre a santidade. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o Senhor orientando o homem para uma vida santa. Desde lá do início mesmo, quando Deus mesmo fala com Caim para que ele tomasse cuidado para que o pecado, para que o mal não tomasse o seu coração, não o dominasse. Então nós já vemos ali já essa preocupação, já no próprio jardim, quando Deus fala para Adão e sua esposa para não mexerem naquele fruto, também já é um apelo ali. Se eles não mexessem, eles estariam em uma vida de santidade, uma vida de acordo com Deus. Então, essa preocupação com a santidade já é algo que vem desde o princípio, desde o início da nossa história, da história da humanidade. O Senhor sempre vai orientando o homem para que tenha uma vida santa. Viver em santidade é ter uma vida que agrada a Deus, é viver uma vida longe da confusão do pecado, e o pecado só traz confusão. É viver de forma íntegra e em comunhão com o Senhor. E isso me faz pensar no povo de Israel, isso me traz como um exemplo na minha mente o povo de Israel, quando estava caminhando no deserto. Lá estava o povo de Israel caminhando no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Lá estava o povo, o rio Jordão à sua frente, e do outro lado já a terra prometida, já estava a terra de Canaã, a uma travessia de um rio para entrar nessa terra, nessa tão sonhada terra prometida. Mas o Senhor
Antes deles entrarem na terra, disse para o povo, disse para Josué, Josué, diga para o povo, ninguém vai se mexer, ninguém vai sair daqui, santificai-vos primeiro, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Olha a ideia de santificar-se aí, santificar-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas entre vós. Então, para conquistar e para vencer esses inimigos, o povo primeiro teria que passar por essa etapa. A etapa mais importante, até agora caminhar por aquele deserto, até agora caminhar por 40 anos, suportar 40 anos de caminhada no deserto, sol, frio, dificuldades ali extremas, perigos com o deserto, a convivência com as pessoas ali muito juntas. 40 anos assim, até agora isso não foi nada diante do que viria. Diante do que viria, e aí a necessidade de santificar-se, a necessidade de santificar-vos. Para conquistar e para vencer aqueles inimigos, o povo teria primeiro que passar por isso, teriam que se purificar, teriam que confessar e abandonar seus pecados, teriam que pedir e conceder perdão uns aos outros, teriam que jogar os seus ídolos fora e voltar-se para Deus. Isso é santificar-se. Isso é santificar-se. Quando eu penso nos ídolos, eu penso em tantas coisas que aparecem, que se colocam na nossa frente, tantas coisas que podem ser ídolos, que se levantam dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, pessoas, coisas, ambições, projetos que muitas vezes acabam tirando o foco do Senhor, por causa da sua urgência e tantas outras coisas que acabam tornando-se ídolos na nossa frente. Pessoas que muitas vezes, que hoje eu tenho sabido de pessoas que têm deixado de adorar ao Senhor, têm deixado de cultuar a Deus para estar diante do Netflix, por exemplo. Então, são coisas que nós precisamos aprender a tomar cuidado para que não tomem grande vulto dentro de nós e que não se tornem os nossos deuses, os nossos ídolos e tomem o primeiro lugar que é do Senhor. Então, se nós quisermos ver as maravilhas de Deus, se nós quisermos ver as maravilhas de Deus nas diversas áreas da nossa vida, nós precisamos despertar para a santidade. Isso é muito importante, precisamos despertar para a santidade. E a santificação é um processo. Ele é um processo que ele começa no dia da nossa conversão e prossegue até o dia do encontro com Cristo. Todos os dias caminhando nessa estrada, nesse caminho da santificação, e seguir a Cristo é um caminho, é seguir um caminho. A palavra de Deus sempre vai colocando o seguir a Deus, o caminhar, o estar junto, e essa é uma metáfora muito proveitosa, mas seguir a Cristo é seguir esse caminho. É seguir esse caminho que muitas vezes é cheio de percalços, muitas vezes é cheio de lutas, muitas vezes é cheio de perigos, de dificuldades, mas esse é o caminho da santificação. Ela é uma caminhada onde nesse dia, todos os dias vamos aprendendo com Cristo. E com as experiências desse caminho, com as experiências dessa caminhada, nós vamos então nos tornando parecidos com Ele, parecidos com Cristo. É nessa caminhada do dia a dia, nessa caminhada da santificação que nós vamos nos tornando parecidos com Cristo. E isso explica, então, o porquê de passarmos por dificuldades e até períodos de sofrimento nesse caminhar. Tudo isso acontece para que nós sejamos moldados, conforme a imagem de Cristo, que também seguiu um caminho duro. O caminho de Cristo não foi um caminho fácil. Ele mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se, pegue a sua cruz e me siga. Foi o que Jesus disse. E qual é o caminho da cruz? Quem pega a cruz é para quê? Então, é um caminho
onde nós vamos aprendendo, onde nós vamos nos moldando e adquirindo a imagem de Cristo. Mas não é um caminho de solidão, é um caminho junto com Ele, é um caminho onde nós vamos, então, à medida em que vamos buscando essa santidade, que vamos buscando e querendo estar mais próximos de Deus, em que vamos querendo nos aperfeiçoar, em que vamos querendo atingir a imagem de Cristo, então nós vamos usufruindo também das bênçãos e das maravilhosas bênçãos que a sua presença nos traz. Olha lá o versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte: vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqui o texto, aqui o versículo, aqui ele propõe uma troca, uma mudança, uma troca que é proposta por Deus. Deixe as trevas e troque pelas armas da luz. Essa é a troca que está sendo proposta aqui. Deixe as trevas e as troque pelas armas da luz. A ideia aqui é trocar de roupa mesmo. Trocar, tirar aquela roupa feia do pecado, aquela roupa horrorosa do pecado, que não serve para nada, que nos afasta de Deus, e se vestir todo com as armas da luz. Por que as armas? Porque as armas são estas armas que vencem todo o tipo de treva. São as armas da luz que vencem todo o tipo de treva, que espantam a treva e que acabam com ela. São essas armas da luz que nós precisamos nos revestir. E agora eu quero convidá-lo a ver comigo o que Paulo diz sobre esse mesmo assunto, mas dessa vez falando aos Efésios, dessa vez falando à igreja de Éfeso. Veja o que a palavra de Deus diz nesse texto. Efésios capítulo 5, do 1 ao 8. Capítulo 5, alguns versículos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Começa assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar a Deus. Devemos imitar a Deus que é santo. Olha aqui o apelo aqui. Devemos imitar a Deus que é santo. E como? Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, andando como Cristo amou, andando querendo que a sua vida, que a nossa vida seja uma vida de oferta e de louvor ao Senhor. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para a sua vida, Ele vê ali uma oferta sendo apresentada para Ele, uma oferta de amor e de aroma suave. Vamos ao versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Aqui ele está falando da moralidade, que haja moralidade, que a imoralidade nem se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Olha o padrão, ações de graças. Sabeis, pois, isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. É isso, nenhum idólatra tem herança no reino de Deus. Incontinente ou impuro, incontinente é aquele que não consegue, conter os seus impulsos, que não consegue conter os seus impulsos. E vai fazendo as coisas, e vai pecando, e vai agindo de forma que desagrada a Deus, e vai indo na imoralidade. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor.
Há um chamado de Deus, um chamado grande de Deus, um chamado de Deus para a santidade. Percebeu as coisas que foram ditas aqui pelo apóstolo? Há um grande chamado de Deus para a sua igreja, há um grande chamado de Deus para mim e para a sua vida, para uma vida de santidade, para a santidade. Nós somos chamados para isso, por isso nós precisamos acordar, por isso nós precisamos despertar. Precisamos estar acordados e atentos, porque com a caminhada, com o dia a dia, muitas coisas às vezes vão caindo no conformismo, muitas coisas às vezes vão caindo no tudo bem e não vão tendo mais o efeito de antes, mas aqui ele está dizendo sobre a santidade. E olha o que o verso 14 diz do texto de Efésios 5. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ele está falando para a igreja, ele está falando aqui para crentes, para pessoas como eu e você que foram iluminadas e que foram alcançadas por Cristo, mas que na caminhada começaram então a se cansar, começaram então a ficar mais cansados, começaram então a já não caminhar com aquela energia, mas começaram então a ir mais devagar, a arrastar o pé, de repente se sentaram e começaram a cochilar e até dormir. Muita gente está dormindo, muita gente está roncando. A noite já é passada e já vem chegando o dia. Ter uma vida de santidade é estar cheio do Espírito Santo. Ter uma vida de santidade, estou repetindo, é estar cheio do Espírito Santo. E o texto de Efésios, o texto que nós lemos no seu versículo 18, 5:18 diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esteja cheio do Espírito. Isso é parecer com Cristo. Isso é querer parecer com Cristo. É não se conformar com o mundo, mas a cada dia ser transformado pela renovação da nossa mente, do nosso pensamento. Então nós precisamos renovar o nosso pensamento a cada dia. Nós precisamos renovar o nosso entendimento a cada dia. Fugir das coisas desse mundo e nos encher do Espírito. É isso que nós precisamos. E isso não quer dizer também que fugir desse mundo para se encher do Espírito não quer dizer que nós temos que abandonar a vida, deixar de trabalhar, pedir a conta amanhã do trabalho, deixar de ir para a escola, se alienar. Nada disso. Ninguém vai se abrigar aqui numa caverna profunda, não. Nós devemos continuar a seguir a nossa vida, mas continuar nesse mundo, mas renovando o nosso entendimento. E isso cabe a nós, isso é uma coisa nossa. E parece que nesse tempo, nesse último ano, nós temos visto isso, nós temos visto pessoas que de repente começaram a focar no problema, começaram a focar nas dificuldades, começaram a focar e falar tanto dessas coisas que estão se esquecendo de renovar o entendimento. Tem cochilado na área espiritual. Muita gente está cochilando na área, muita gente está roncando na área espiritual. E nós não podemos cochilar. Nós não podemos. Por isso é importante termos uma vida de santidade. A vida de santidade é viver no mundo, viver nesse mundo. Não se esconder nas cavernas, não fugir, é viver nesse mundo como Noé viveu no mundo do seu tempo, mas não adotou o seu padrão. Ele não adotou o padrão do mundo em que vivia. E o verso 13 do texto base de Romanos diz isso. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e nem em ciúmes. Ele andou dignamente, não com orgias, bebedeiras, imoralidades, contendas, ciúmes. Andar dignamente é o nosso desafio. Andar dignamente, mais que nunca, é o desafio para nós, igreja do século XXI.
despertarmos do sono. Nós despertamos do sono. Precisamos despertar do sono, e nós despertamos dele quando nós nos posicionamos e quando nos decidimos a nos revestir de Cristo. Quando nós decidimos, então, a nos vestir com roupas de Cristo, a vestir roupas novas, roupas de Cristo, precisamos tomar cuidado para não cair nessa sonolência. Precisamos ficar de olho para não cochilarmos, nem cairmos nessa sonolência espiritual e perdemos a noção da nossa salvação, que está cada vez mais próxima. E às vezes pensamos que isso é algo para distante, algo para amanhã, algo para depois, algo para outro dia, uma hora vai acontecer. Uma pesquisa que foi feita revelou isso, que muitas pessoas, essa pesquisa é uma pesquisa séria de uma entidade séria de pesquisas lá nos Estados Unidos, e foi observado que muitas pessoas, muitos crentes, não acreditam que a volta de Cristo é iminente. Pasmem, nessa pesquisa também foi revelado que muitas pessoas acreditam que Cristo já veio e que aqueles que estão em Cristo têm de Deus todo o privilégio e todo o conforto para viver uma vida boa aqui nesse mundo. Não foi para isso que Cristo morreu. Não foi para isso que Cristo veio, para que nós tenhamos uma vida boa e confortável nesse mundo. Nós temos a própria palavra de Deus que prova, porque os cristãos do primeiro século foram perseguidos, foram martirizados, os discípulos todos martirizados. Nós devemos estar acordados, não devemos estar sonolentos, imaginando, sonhando que a nossa vida é aqui nesse mundo, que a nossa vida é aqui nesse lugar, que as coisas são assim. Não devemos perder a noção de que a nossa salvação está cada vez mais próxima. Mas existe também uma outra área, uma segunda área, em que nós devemos despertar, que é para a oração. Nós precisamos despertar para orar, para ter uma vida de oração. Os grandes avivamentos da história, todos eles sempre aconteceram quando crentes começaram a orar. Sempre que os crentes começaram a orar, sempre que os crentes começaram a se colocar diante de Deus, houve então esses avivamentos, pessoas que se colocaram diante de Deus, que tomaram noção dos seus erros, dos seus pecados, e buscaram então maior santificação, e Deus foi começando a trabalhar, e começou movimentos grandes, e muitas coisas aconteceram nesses períodos de avivamento, que sempre vieram após um período de oração. As grandes mudanças sempre acontecem quando nós oramos, e é por isso que nós travamos uma grande batalha. Nós travamos uma grande batalha nessa área. Já percebeu quando nós vamos orar, como a nossa cabeça ela fica cheia de pensamentos, começam a vir outros pensamentos na nossa mente, quando começam a vir outras ideias de afazeres, começamos a distrair ali os nossos pensamentos, e nesse ponto da oração tem muita gente que está cochilando, que não percebeu ainda, que não levou a sério isso. E nós temos que, então, ter uma vida de disciplina, é preciso ter uma disciplina nessa área. Já percebeu? Quando nós vamos orar, que geralmente dá sono, a vontade de ir para a cama, a vontade de correr para a cama e para dormir, isso quando não estamos já na cama e começamos a orar e terminamos só no outro dia, quando acordamos, em nome de Jesus, amém. Muitas vezes isso acontece, e isso não acontece só com a gente, não. Eu lembro da história de Jesus, lá no finalzinho, lá em Mateus 25, se eu não me engano, Mateus 25, Jesus vai ao monte Getsemane para orar. Ele está angustiado com as horas que antecedem a sua prisão e a cruz. E aí ele leva os seus discípulos e leva eles para orarem com ele, e deixou eles orando ali, e se distanciou alguns metros e começou a orar. Quando ele volta, depois de algum tempo, ele encontra todos eles dormindo, e dá um chacoalhão neles, os acorda e diz: vocês não conseguem orar comigo nem por uma hora sequer? E ele volta, e isso acontece por mais 2 vezes. E Jesus diz: vigiai e orar,
vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós devemos vigiar e orar. A oração, ela nos blinda. A oração, ela nos blinda e faz com que o Espírito Santo nos encha de poder. Poder para quê? Poder para resistir à tentação. Poder para não dispor em nada para a carne, como o texto base diz. Poder para não cedermos à vontade da carne. E o que é a carne? A carne é a nossa natureza. A carne é a nossa natureza, a nossa inclinação, que luta contra o Espírito, que quer buscar a Deus. Enquanto o Espírito, por Jesus disse que o Espírito é forte, mas a carne é fraca para as coisas de Deus, a carne é fraca para as inclinações de Deus, a carne não quer que nós busquemos a Deus. Em Romanos 7, Paulo retrata essa luta da carne contra o Espírito, quando ele diz o mal que eu não quero fazer é isso que eu faço. A carne se opõe às coisas de Deus. A carne ela se opõe, ela se afasta às coisas de Deus e quer nos levar para longe dele, quer nos levar para longe disso. E isso explica porque muitas pessoas conseguem ficar assistindo TV até altas horas da madrugada, mas não conseguem ficar meia hora orando. Não conseguem se levantar de madrugada para orar, para buscar ao Senhor. Então nós precisamos ter consciência dessa luta. E precisamos encontrar meios de nos conectar com Deus em todo o tempo, através da oração. Por isso que a Bíblia fala o tempo todo sobre oração. Já percebeu como a Bíblia fala sobre oração? O tempo todo falando, o tempo todo dando exemplos de oração. O tempo todo ela vai ensinando a buscar a Deus. E ela diz para buscá-lo em todo o tempo. E a orar sem cessar. Estar em sintonia com Deus nos dá força nessa batalha do dia a dia. Nos dá força e capacitação para enfrentarmos as lutas do dia a dia, as provas, as tentações, a olharmos as coisas com um ângulo diferente. A oração fortalece a nossa fé. A oração é o lugar da bênção. Quer ser abençoado, é ali no lugar de oração. É no lugar onde você está ali em oração. Ali é o lugar de bênção. E quanto mais você ora, quanto mais eu oro, mais bênçãos nós temos, mais poder nós temos para receber essas bênçãos de Deus. Mas a carne quer nos afastar desse lugar. Ela quer nos separar de Deus para longe, porque não há interesse em que nós estejamos perto de Deus e neutralizando ela. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais você busca a Deus, mais poder você tem para neutralizar as obras da carne na sua vida. Então é preciso nós termos uma resolução, tomarmos uma resolução de não pecar, tomarmos uma resolução de não abrirmos mão de buscar o Senhor, de não abrirmos mão dessa vida de santidade em favor das obras da carne, em favor das coisas que desagradam a Deus. Isso é uma questão de resolução, é uma questão nossa, de nós tomarmos essa posição diante de Deus. E isso é ter santidade, é tomar a decisão, a resolução de não nos contaminarmos com as obras da carne. Mas ainda também há uma outra área, e eu vejo uma outra área, são muitas áreas, mas eu vejo também essa área muito importante em que nós precisamos acordar, em que nós precisamos nos despertar, que é para a palavra, para o estudo da palavra de Deus, para a meditação na palavra de Deus. Muitos textos na Bíblia também falam sobre isso. A palavra também está cheia de recomendações sobre a meditação, sobre o estudo da palavra de Deus. E enquanto eu estou falando aqui, eu sei que você deve estar lembrando de algum versículo que fale sobre isso, sobre meditar na palavra de Deus. Mas o exemplo que vem na minha mente, o exemplo mais forte que vem na minha mente é o exemplo de Josué. E Josué, ele dá um bom exemplo lá no capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, ele sendo animado por Deus, ele sendo animado por Deus, Deus falando com ele, transmitindo a missão para ele e animando ele, esforçando ele. Deus fala para ele no versículo 1:8.
Versículo 7. Vamos ler o versículo 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui. Serás bem-sucedido. Não cesses, mas não cesses de falar e meditar neste livro. A ordem de Deus é bem clara. Essa é a ordem de Deus, é que ele não deixasse de ensinar a sua palavra para o povo que estava entrando, que ia entrar na terra prometida. O povo que ia chegar à terra prometida precisava aprender a palavra de Deus. Nós precisamos falar às pessoas da palavra de Deus. Mas para ele fazer isso, para ele poder falar dessa palavra, para ele poder comentar dessa palavra, para ele poder fazer tudo isso, ele precisava meditar nessa palavra dia e noite. Ele precisava respirar a palavra de Deus. Ele precisava entender a palavra de Deus. Ele precisava determinar tempo, investir tempo, porque para uns é investir, para alguns talvez gastar tempo, não importa, ele deveria investir tempo, e ler a palavra de Deus não é perca de tempo, é investimento de tempo. Ele deveria investir seu tempo na leitura dessa palavra e meditar nela. Por quanto tempo? Dia e noite, em todo o tempo. Ele deveria passar o tempo todo pensando, meditando na palavra. Veja, tanto a oração como a meditação é sem cessar. Meditar na palavra de Deus e orar é sem cessar, o tempo todo, dia e noite. Por que isso? Para que nós possamos atingir a vida de santidade, para que nós possamos estar acordados, para que nós não venhamos a cochilar. E aqui há uma recompensa, para Josué. Há uma recompensa para ele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Por que ele prosperar o caminho dele? Por que ele seria bem-sucedido? Se ele meditasse na palavra de Deus dia e noite. Nesse tempo em que tanto se fala em prosperidade, tanto se fala em sucesso, tanto se fala nisso, aqui está o segredo do sucesso. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Não precisa nada, não precisa ir em lugar nenhum, não precisa fazer muita coisa não. Apenas medite na palavra de Deus dia e noite. E aí você verá o sucesso. O segredo do sucesso é esse. Nós precisamos nos despertar, meus irmãos, para muitas coisas. Porque a nossa salvação está mais perto do que no dia em que nós cremos. Lembra lá daquele dia em que nos aceitamos Jesus? Lembra lá daquele dia em que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida? Que alegria aquele dia em que nós passamos pela porta da salvação, então nós ficamos tão felizes ali, estamos salvos, estamos garantidos, mas nessa caminhada, porque aí vem o caminho, e nesse caminho muitas pessoas vão perdendo o ânimo, vão caindo na mesmice e vão cochilando. Desperta do sono espiritual, porque quando dormimos, nós perdemos muitas coisas. Então não durma, desperta desse sono espiritual. E para me terminar minha palavra, eu penso também, para exemplificar, para ilustrar isso, eu penso também no dia em que Jesus levou seus discípulos no monte para orar. Era um outro contexto, era um outro monte, mas eram os mesmos discípulos, os 3 discípulos, e Jesus leva seus 3 discípulos íntimos, aqueles que estavam mais próximos dele, aqueles que estavam mais achegados com ele, talvez aqueles que fossem os que mais buscassem a sua presença, que mais quisessem aprender com ele, e ele leva esses discípulos ao monte para orar. E lá estavam eles com muito sono, Lucas capítulo 9 narra essa história, e eles estavam ali tomados de sono. Mas apesar do sono, naquele dia, eles se conservaram acordados.
Eles se esforçaram muito e se dedicaram muito para se manterem acordados. E eles foram premiados porque eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus transfigurado. Eles ouviram a voz de Deus: esse é o meu filho, a ele ouvi. Eles ouviram a voz de Deus e eles viram toda a glória, ou parte da glória de Jesus ali transfigurados. Aquela visão marcou a vida deles para sempre. Aquilo foi um divisor de águas na vida deles também. Mas se eles tivessem dormido, eles teriam perdido tudo. Não tinham visto nada, não saberiam do que aconteceu. Teriam perdido tudo. Não deixe que o sono espiritual leve o melhor de Deus para a sua vida. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor nesse momento que esteja completando a sua palavra na nossa vida, esteja completando a sua palavra na nossa mente. Nós poderíamos pensar em mais aspectos, em mais coisas, mas o nosso tempo não permite isso, mas já deu para entender que nós precisamos de algo mais, nós precisamos querer mais, e esse despertamento começa agora, começa hoje, começa nessa atitude de cada um de buscar a Deus, de querer mais de Deus, de querer ser melhor naquilo que faz, de querer não se comprometer com esse mundo, com as obras desse mundo, de não querer distanciar-se do Senhor e conversar com Ele só nos momentos de perigo, mas ter um relacionamento ali, em oração, em leitura da palavra, coisas simples, coisas básicas do dia a dia, mas que muitas vezes nós esquecemos e acabamos dormindo por causa disso. Vamos orar, peça ao Senhor que dê um novo momento na sua vida, peça ao Senhor que te acorde, que te levante, que você possa levantar, despertar-se e levantar do sono espiritual. Nós precisamos acordar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Tua palavra, meu Pai, que é tão poderosa, Senhor, e sempre vem de encontro às nossas necessidades, sempre vem de encontro àquilo que nós precisamos saber, precisamos ouvir, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que a Tua palavra frutifique nos corações, nas mentes, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando agora todos que estão conosco, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando para que nós possamos querer acordar do sono, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ficar bem atentos, bem alertas, bem acordados, ó Pai, e focados, Senhor Deus, na Tua volta, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor não nos encontre dormindo e que nós possamos estar bem atentos para todas as coisas e cumprirmos o nosso papel como igreja aqui nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando e a cada um que está conosco nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver.
Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos terminando mais um momento de culto, mais um momento em que nós, na presença do Senhor, não estivemos, continuamos e continuaremos na presença do Senhor, mas um tempo que foi reservado para esse momento de culto. O culto também não terminou, ele vai continuar, ele deve continuar todos os dias, na nossa individualidade, na semana, no dia a dia, sempre louvando, adorando, buscando o Senhor o tempo todo, né? Que Deus te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana tranquila, uma semana de paz. Desejo que você tenha uma semana de paz, de tranquilidade, de vitória, mas tenha certeza que se as lutas vierem, se as lutas estiverem aí, se elas baterem forte no seu coração, tenha certeza que também será uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça disso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar então, terminando esse momento de culto. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai, por tudo o que aconteceu nesse momento. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, pela Tua palavra, pelos cânticos, por tudo que nós vivemos nesse momento, Senhor, e sobretudo pela Tua presença nos acompanhando em cada dia. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, abençoando o seu povo, nessa semana que se inicia, as atividades que se iniciarão logo mais, que o Senhor esteja abençoando a cada um no decorrer dessa semana, trazendo paz, equilíbrio, tranquilidade e a vitória, Senhor Deus. Nos abençoe, nos guarda, Senhor Deus, e esteja com cada um dos teus filhos. E que a graça do Senhor Jesus, essa maravilhosa graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus o Pai e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e uma boa semana. Dá um abração em todo mundo aí, em nome do pastor. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. E aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Para todo que crê ao cativo.